essa ligação inusitada entre o Cerrado e a Caatinga, né, do Carrasco, é mais um exemplo de tantas situações, assim, de tantas posições de fronteira, assim, né, o brasileiro passa, né? Desde os milhões e milhões de pardos, né, que são brancos demais para ser negros e negros demais para ser brancos, até todo esse complexo que o Sul tem com o Norte, de toda essa xenofobia tão sem sentido, né, e tal, que a gente se acostumou muito a ver como padrão, né, o sujeito do Rio São Paulo, o jeito de falar daquele lugar, toda a racionalidade desse lugar, que no fim das contas é da onde eu venho, isso vai ser para sempre. Então, eu fico pensando assim, uma outra imagem que eu pensei nos últimos tempos para essa coisa desse sertão inacreditável, assim, né? É de como a gente pode pensar, às vezes, o Rio São Francisco, né? Pensando nessa coisa da paisagem como algo que também define muito o jeito de ser e de viver das pessoas dessas Uhum. regiões, como o Rio São Francisco pode ter representado para os povos indígenas ali, depois para os outros que vêm ocupar, quase o que outros grandes rios também e bacias hídricas representaram para o surgimento de outras civilizações, sabe? O que que eu penso? É como se esse sertão ali formasse quase que uma outra nação, como, por exemplo, era a nação Guarani no sul do país, nos primeiros séculos de colonização, né, nos anos de 1500 e tantos, 1600 e tanto, ali tinha milhões e milhões e milhões de guaranis. Eles não eram uma nação nesse sentido que a gente vê hoje, um estado, um governo e tal, mas ali tinha um caldo ali de muito tempo, né? Eu vejo muito isso nesse sertão ali do Cerrado, que tá aí nessa divisa com a Caatinga, que é uma coisa assim que é um insight que o Euclides da Cunha, inclusive, até teve, assim, ele vê aquilo ali como se fosse um outro país, assim, que ficou. E o que eu quero dizer com isso, né? Não que, assim, isso seja uma forma de formular as hipóteses que historicamente não fazem sentido, de que ali teve isso, teve aquilo, embora a história indígena seja importante, né, e a gente seja bom a gente formular essas imagens para tentar entender, mas não é só também um fetiche, né, de ver assim, ah, que rolou isso, rolou aquilo, olha que bonitinho, a tradição, não sei o quê, um povo tão diferente dentro do nosso país, mas eu acho que é muito sobre entender que aquela realidade local, ela não só é interessante em si, e viva, e valiosa, preciosa, mas também revela muitas coisas assim sobre o resto do país. Por exemplo, essa coisa da introspecção que você falou, né, do que o Cerrado causa, né? Eu penso muito sobre essa característica que muita gente fala do sotaque mineiro em geral de comer letras, né? E eu acho impressionante que mesmo aquela região sendo de certa forma tão isolada historicamente, o sotaque seja muito parecido, assim, né? Inclusive até o Goiás acaba sendo um pouco parecido. Então, tipo, você vê, né? Coisas que a gente aprende em uma região, mas que também ensinam muito pra gente sobre outros lugares do Brasil, né? Inclusive por essa questão da paisagem, né? A forma como os biomas, as plantas, a fauna, toda essa diversidade, toda essa beleza influenciam também no nosso jeito de ser, no nosso jeito de pensar. E isso é essencial para a gente se entender enquanto povo, assim, né? Porque é claro que o nosso país a gente sabe que tem uma história bem pesada, bem difícil, né, fundada em atrocidades, genocídios, escravidão, mas é isso, somos esse país, sabe? Se a gente reconhece quanto a gente tem em comum enquanto povo, por ter tido uma história em comum, sabe? Eu acho que mais a gente pode, sabe, transformar as coisas que a gente precisa transformar, né? Não preciso nem dizer quanta coisa está errada, que todo mundo está cansado de saber, né? Nesse país, né? Em tempo real, né? É uma grande novela. E acho que esse é um ponto onde a música pode ensinar também, né? O quanto ela tá ligada à paisagem, a todo um jeito de ser, né? Essa coisa que você falou do Nordeste, do movimento, sempre senti muito isso. O Nordeste ser algo. Quando o verão já chegava, que geralmente era a época que eu ia para Pernambuco, para o Ceará, para Bahia, eu já ficava mais animado. Falava que bom que acabou o frio. E olha que o frio aqui no Rio é 2 meses, né? E olha lá, é um friozinho bem. Então, é sobre isso, assim. Eu senti muito no Cerrado, assim como sinto qualquer lugar que eu vou, assim,
essa forma de ser afetado, né, pela paisagem. E no fundo não é sobre, assim, um turismo vazio, essa forma da gente imergir no nosso povo, nas nossas tradições e enfim, mas o que separa isso de um turismo, assim, né, de um fetiche, de algo que, assim, pá, para quem junta um dinheirinho como quem junta dinheiro para ir para Fernando de Noronha, é que é isso, é o que você falou, quando você fez essa imersão com a bicicleta, essa rota, não foi para fazer um circuito, né, não é algo tipo, pô, algo que pode depois ser simplesmente adaptado para o motocross da vida, ou essa coisa de caminhar no cerrado que é muito bonita, mas se for pervertido às vezes para uma coisa que não está nem aí para a realidade local, pode virar só uma rota de crossfit, de trekking, de uma coisa assim meio por isso que é importante, né, se relacionar, né, e tal. E eu acho que para artistas como eu e você, é uma questão também de se definir, assim, né, de encontrar uma identidade nova, né. E aí queria terminar essa minha fala aqui, falando exatamente sobre como a origem não precisa ser só a nossa origem enquanto povo, enquanto pessoa, enquanto inspiração artística, de vida, etc. Não precisa só uma origem biográfica. "Ah, eu nasci em tal lugar, eu tenho que ser como todo mundo é naquele lugar e etc." Porque, na verdade, a gente pode se inspirar com tanta coisa no mundo, né, não só com sabe, assim, coisas podem fazer com que a gente invente novas identidades, né. Porque é isso, como é que a gente quer transformar a realidade se a gente se considera meio igual a vida inteira, não consegue olhar para a diferença e tentar encontrar a ponte, né. E grande parte do nosso problema civilizatório hoje é não conseguir encontrar ponte, né, entre não conseguir entender o que é uma comunidade no sentido amplo, sabe. Entende o que eu quero dizer, Maquele? É isso, Hum, como quando eu falo de música ou de cultura do sertão mineiro, quando eu puxei esse assunto pra gente, a partir dessa faísca falar, foi também sobre para mostrar como tá tudo muito relacionado. Foi esse meu grande insight nessa região, tá tudo muito relacionado, é muito difícil você separar e dizer: "Isso aqui é a música, isso aqui é o meio ambiente, isso aqui é", entende? É sobre isso.